Senhor, Juventude de Cristo! Sejam todos muito bem-vindos para mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. E olha, gente, já estamos aqui nos estúdios da Editora Betel, recebendo com muita alegria o nosso comentarista da lição, Pastor Sérgio Costa. Seja muito bem-vindo, pastor, e também aos representantes da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Jennifer Welter. Seja muito bem-vinda. E o representante dos meninos, estou falando dele, diácono Vitor Rangel, seja muito bem-vindo. E a lição de número 7 da nossa revista traz o título A Antiga Aliança Apontada para Jesus. E já vamos fazer a primeira pergunta de hoje ao nosso comentarista da lição, pastor Sérgio Costa. Pastor, seja muito bem-vindo. Pastor, quais as semelhanças entre tabernáculo e a obra de Cristo? Paz do Senhor Tianinha, paz do Senhor Jennifer, Vitor, paz do Senhor Juventude de Cristo. Vamos lá para a nossa lição de número 7. Quais as semelhanças entre o tabernáculo e a obra de Cristo? O tabernáculo, só para a gente fazer um breve resumo sobre o tabernáculo. Então, o tabernáculo ele era uma grande tenda. No seu interior era alocado os utensílios, que eram a mesa dos pães, da proposição, o candelabro, o incensário, a arca da aliança que ficava no Santo dos Santos, e do lado de fora ficava o altar do holocausto. Era uma espécie de santuário móvel, tendo em vista que o povo ficou peregrinando aproximadamente 40 anos no deserto, e ali era necessário que quando o povo saía de um lugar para o outro, eles desmontassem o tabernáculo, e aí era um santuário móvel. Se desmontava o tabernáculo, se pegava os utensílios e caminhava até onde Deus parava ali para eles montar o tabernáculo e adorar o Senhor naquele lugar. E qual é a semelhança entre o tabernáculo e a obra de Cristo? Então é interessante aqui, a mesa dos pães apontava para Jesus, os pães da proposição, porque Jesus ele é o pão que desceu do céu, está em João 6,35, a qual Jesus se autodenomina o pão que desceu do céu. O candelabro aponta para Jesus como a luz do mundo, está em João 1,9. Então Jesus ele nós vemos ali no prólogo, que é o início do Evangelho de João, dizendo o seguinte, que Jesus é a luz do mundo, que era a luz dos homens. Então, o candelabro aponta para Cristo sendo a luz do mundo, a luz dos homens. O incenso representava tanto a vida de oração, tanto de Jesus, que vivia sempre orando, quanto também a oração dos santos, que sobe aos céus. E o altar do holocausto, onde se queimava ali as partes ali do animal oferecido como sacrifício a Deus, é uma representação da cruz de Cristo. E a Arca da Aliança, que ficava no Santo dos Santos, representava a própria presença de Deus, que nos foi outorgada através do sangue da proposição de Cristo. Lembrando que uma vez ao ano, o sumo sacerdote adentrava ali o Santo dos Santos, que tinha uma cortina grossa e pesada. Ele entrava ali e pegava um pouco do sangue do animal que foi sacrificado e aspergia ali, ou seja, jogava um pouco daquelas gotas sobre a tampa da Arca da Aliança, que era chamada de propiciatório. E a gente vê que essa entrada no Santo dos Santos e essa apresentação do sangue do Cordeiro simboliza diretamente o próprio sacrifício de Cristo, que entrou na presença de Deus e apresentou o seu próprio sangue para a nossa salvação. Perfeito. Agora, pastor, explique a obra de expiação realizada por Cristo. Vamos lá, Tianinha. Essa pergunta é a pergunta de prova. Talvez eu não consiga explicar ela de uma forma plena aqui pelo tempo que a gente tem, mas só para a gente mostrar o caminho aqui que tanto o aluno quanto o professor deve tentar estudar.
Então, como é que a gente vai explicar a obra da expiação realizada por Cristo? Algumas coisas a gente tem que ficar bem solidificado. Então, vamos voltar para alguns conceitos que a gente já tem falado. Então, devido ao pecado do ser humano, a nossa relação com Deus estava o quê? Afastada. Nós estávamos afastados da presença de Deus. Então, porque pecamos, né, fomos destituídos da glória de Deus. Mas, já na eternidade, Deus estabeleceu um caminho de salvação, porque Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que morreu antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de Deus criar o mundo, Deus já estabeleceu o plano da salvação. O plano da salvação não foi um plano B. Isso é importante a gente entender isso. Ah, não, Deus estava lá, viu que o homem pecou, botou a mão na cabeça e agora o que eu vou fazer? Não. Se a gente falar que aconteceu isso, a gente tira um dos atributos significantes de Deus, os atributos imanentes, que é a sua onisciência. Então, Deus sabia que o homem ia pecar. Por isso, ele já tinha estabelecido de antemão o plano da salvação. Tendo em vista que o homem pecou, vida deveria pagar por vida. Então, alguém deveria morrer em lugar do ser humano. Pois o salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos 6, 23. Assim como todos pecaram em Adão, como representante e cabeça da raça humana, em Cristo todos os seres humanos também que confessarem o seu nome são salvos. Está registrado em Romanos capítulo 5, versículo 12 e 15. Então, através do sacrifício de Cristo, através de Adão, todos nós pecamos, porque recebemos dele o pecado original. Mas através da cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, todos nós também temos a oportunidade da graça e da salvação. Ou seja, em Cristo, Deus exerceu a sua justiça, punindo o pecado em Cristo, mas também ele exerce o seu amor, salvando aqueles sem acepção de pessoas. Ou seja, a oportunidade da salvação está aberta a todos aqueles que creem e que confessarem com a sua boca que Jesus é o seu único e suficiente Salvador e com seu coração apenas crer. Conectou? Lembrando que a editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o PIL, Plano de Incentivo à Leitura, que são subsídios que vão agregar ainda mais o conhecimento nos estudos da palavra. E nós estamos recebendo hoje, com muita alegria aqui nos nossos estúdios da editora Betel, a nossa representante da Juventude de Cristo. Eu estou falando dela, diaconisa Jennifer Belter. Seja muito bem-vinda. Jennifer, o que o PIL traz para a gente nessa semana? A paz do Senhor, Tioninha, a paz do Senhor, Pastor Sérgio, a paz do Senhor, Vitor, a paz do Senhor, Juventude de Cristo. Nós estamos na lição de número 7 e o tema do PIL é a nova aliança e o seu poder. A aliança como um pacto, estabelecido entre duas pessoas, a qual o Senhor ele veio trazendo essa nova aliança, em que tem certas condições, certas regras que nós precisamos conhecer. Pastor Sérgio, a Juventude de Cristo quer saber o que é aliança de acordo com a Bíblia. Obrigado, Jennifer. Vamos lá. Então, aliança, né? Então, o que era aliança? Aliança era como se fosse um pacto, um acordo entre duas partes. Semelhante a um casamento. Um casamento é o acordo entre um homem e uma mulher, e ali eles se obrigam um para com o outro, seja o quê? Serem fiéis, ser fiel até a morte, até que a morte os separe, seja na alegria, na doença, na saúde ou na tristeza, até que a morte os separe. A frase clássica do casamento. O pacto é basicamente isso, um compromisso dos dois lados, de ambos os lados, que deve ser cumprido. No caso no Antigo Testamento, Israel deveria ser fiel à aliança, ou seja, os seus compromissos. A gente vai ver isso, que Deus coloca diante de Israel. Aqui está a bênção e a maldição. Cabe a você escolher. Se você escolher a bênção, cumprir tudo que está certinho aqui, você será abençoado. Mas se você não cumprir, e aí virá sobre você o juízo da aliança. Essa aliança ela foi estabelecida
no Monte Sinai, quando Deus se revelou ali, já tinha se revelado a Moisés e estava apresentando as exigências da aliança para Moisés e obrigatoriamente para o povo de Israel. Se Israel descumprisse, ele estaria debaixo das penalidades da aliança. No caso, Deus, nós vemos a fidelidade de Deus, que Deus estabeleceu. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você fizer aquilo outro, vai acontecer aquilo outro. E tudo aconteceu debaixo da fidelidade de Deus. Quando Israel precisou ser punido pelos seus pecados, Deus estabeleceu o juízo. Mas assim como Israel também, quando clamou, se arrependeu, Deus também agiu com misericórdia e graça. Porque Deus é fiel à sua palavra. Deus, ele faz cumprir a sua palavra. Uau, conectou! Lembrando que a Editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o livro subsídio do trimestre. Gente, Carta aos Hebreus, do nosso querido comentarista pastor Sérgio Costa. E você não pode ficar de fora dessa preciosidade. Adquira já o seu exemplar em um desses telefones que estão passando na sua tela. Bem, nós vamos ficando por aqui, mas temos um encontro marcado na próxima semana para mais um Conectados na Lição.